Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz. Tudo bem? Nós estamos aqui reunidos para mais um culto online, Mês das Famílias, e nós seguimos estudando esse tema tão importante e tão relevante para nós. A nossa palavra de hoje se encontra lá no livro dos Salmos, no capítulo 127, no versículo de número 1, e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E eu quero falar com vocês nessa noite exatamente sobre o tema reedificando a família. Amém? Famílias edificadas, é isso que nós estamos procurando, é isso que nós buscamos, né? No mês de maio é um mês onde a igreja normalmente para e foca completamente em família, e nós pedimos ao Senhor para realmente edificar as nossas famílias. E, meus irmãos, nós vivemos em meio a um mundo onde acontece muita destruição, não é verdade? As destruições estão em toda parte. As catástrofes estão acontecendo com muita frequência. Nós estamos vendo muito isso nesses dias, onde nós estamos em quarentena. E parece que muitas pessoas já se acostumaram com as estatísticas, né, que revelam um cenário muito ruim na sociedade. Um cenário de más notícias, um cenário de violência, um cenário de acidentes, um cenário de vícios, de doenças e tantas coisas. Parece que nós estamos vivendo o caos, né? Parece que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós devemos entender que muitos desses males que assolam a sociedade não são apenas ligados a eventos apocalípticos, né? A eventos escatológicos. Mas nós devemos entender de que desde que o diabo foi expulso do céu, ele tem uma missão. E a sua missão é roubar, matar e destruir. Então, muito disso que nós temos visto, né, que tem acontecido em nossos dias, sempre aconteceu durante a história. Essa é a verdade. Sempre aconteceu durante todo o período em que o diabo ele vem realmente causando males no mundo. E isso, meus irmãos, é algo extremamente antigo. E o diabo ele não brinca de ser diabo nem por um segundo, né? Em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 8, nós vemos muito bem isso. E como uma construção que parece que não vai terminar nunca, assim é a edificação da família. Nós devemos trabalhar na edificação das nossas famílias como se fosse uma construção que não acaba nunca. Porque realmente, meus irmãos, não acaba. A edificação da família precisa ser um trabalho contínuo. Precisamos sempre reedificar a nossa casa. Mesmo que o mundo venha tentar desfazer a família, mesmo que o diabo ataque a família, porque o diabo ele não ataca apenas a sociedade, mas ele ataca principalmente a família, pois a família é a base da sociedade. Ainda assim, nós precisamos lutar para restaurarmos as nossas famílias, pedindo ao Senhor que edifique e reedifique a nossa casa. Então, nesse dia de hoje, eu quero pensar um pouquinho sobre algumas casas, algumas famílias de sucesso, né? E quando eu falo de sucesso espiritual. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você um pouquinho sobre a família de Abraão. Quando eu penso em Abraão, eu penso em uma casa abençoada. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão e Sara, eles receberam uma promessa de Deus para a sua vida, mas também para a vida da sua família. Que embora parecesse impossível, eles seriam pais, ou melhor, eles seriam genitores de uma grande geração, né? Romanos capítulo 4, 18 a 20,
você vê exatamente sobre isso. Mas a primeira coisa que eles deveriam fazer era sair da sua terra paterna, né, daquele local de idolatrias, de paganismos, deixando seus parentes e edificando uma nova casa, né, edificando a sua própria família enquanto casal. E ali, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que eles, de fato, né, recebem essa palavra, e Abraão, principalmente, ele que recebe o chamado, não é? Ele obedece à voz de Deus e as coisas vão acontecendo na sua vida. Primeiramente, ele recebe a bênção de Melquisedeque, lá no capítulo 14 de Gênesis, e também uma promessa divina, a promessa de que ele seria pai de muitas nações. O capítulo 15 de Gênesis nos fala sobre isso. A verdade acerca de Abraão é que Abraão nunca aceitou destruição na sua casa. Quando precisou, ele enfrentou o rei de Sodoma e lutou contra aquele rei e venceu aquele rei para poder evitar que o seu sobrinho Ló fosse destruído. Ou seja, Abraão era alguém que estava sempre cuidando dos seus, cuidando da sua família. Nós vemos, meus irmãos, que além disso, quando Ló está habitando ali em Sodoma, e Deus ele decide destruir Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades vizinhas, Abraão clama a Deus, pedindo para Deus livrar Ló daquela destruição. Mais uma vez, Abraão trabalhando para que a sua família fosse abençoada e não destruída. Ainda na continuação da história de Abraão, por fim, nós vemos que Abraão tem o seu filho Isaque, e mesmo no momento que Deus o pede em sacrifício, Abraão tinha uma fé tão grande que ele acreditava que Deus não iria destruir o seu filho. Não é? Isso está lá em Gênesis 22, nos versículos 1 a 16. Abraão ele vai ofertar Isaque a Deus, mas crendo que Deus iria abençoar de alguma maneira, protegendo a sua família. E no final das contas, quando Isaque já está crescido, Abraão não deixa de dar orientações para Isaque, de modo que Isaque ele pudesse também edificar o seu lar, edificar a sua própria família. Está lá em Gênesis no capítulo de número 24. Então, como Abraão, nós precisamos pedir a Deus que Ele abençoe as nossas casas e buscarmos sempre as bênçãos de Deus para abençoar os nossos familiares. Abraão era alguém extremamente abençoador a respeito dos seus familiares. E nós também precisamos ser uma bênção na vida da nossa família. Reedificando famílias. Quando eu penso nesse tema, eu penso um pouquinho também em Noé, né? Apenas fazendo um parênteses, se você assistiu hoje o Momento Teológico, você viu que hoje, 17 de maio, é o aniversário do dilúvio, né? 4.339 anos aproximadamente que ele aconteceu. E quando nós pensamos no dilúvio, nós pensamos em Noé. Se você não assistiu o Momento Teológico, corre lá no canal e assiste, porque está muito legal. Não perca o Momento Teológico, o Momento Jabá, aqui dentro do nosso sermão. Compartilha com seus amigos. Mas voltando para Noé, quando nós pensamos na casa de Noé, nós pensamos em casa de salvação. Gênesis, no capítulo de número 7, no versículo de número 1, diz assim a palavra: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ah, meus irmãos, o contexto que Noé viveu foi um contexto de completa desvalorização da família. Em Gênesis 6, versículos 4 a 7, isso fica muito claro. Era um tempo de depravação moral, um tempo onde a sociedade não estava nem aí para os valores familiares e até muito comparável aos dias atuais. E por causa disso, Deus anunciou uma grande destruição no mundo, que é o dilúvio, que foi o dilúvio. Evento o qual nós entre aspas, né, comemoramos o aniversário nessa data de hoje. Contudo, meus irmãos, Noé, ele teria a tarefa de edificar uma arca. Deus ele chama Noé no meio de toda aquela promessa de destruição para edificar uma arca, para durante aquele dilúvio ele colocar a sua família ali dentro, para que a sua família fosse salva.
Então, meus irmãos, quando nós pensamos em Noé, nós vemos um Noé trabalhando. Um Noé construindo o barco por muitos anos. A palavra diz que aquele barco demorou para ser construído. E certamente, se Noé não tivesse construído aquele barco, não haveria salvação para sua família. Não teria como salvar a sua família. E isso mostra para nós, meus irmãos, isso deixa uma lição para nós de que nós também precisamos trabalhar para salvar as nossas famílias. A salvação quem faz é o Espírito Santo. É verdade, né? Essa é uma realidade teológica. Mas o trabalho, meus irmãos, de levar a palavra a fim de que a palavra bata na porta dos nossos familiares é nossa. Nós levamos a palavra e o Espírito Santo ele faz aquela obra de convencimento. Precisa ser um trabalho conjunto. É claro que se o Espírito Santo quiser salvar o seu familiar sozinho, ele tem poder para isso. Mas nós somos chamados a levarmos a palavra. Nós somos chamados a trabalhar para a obra de Deus. E nós não podemos nos esquecer, primeiramente, de levar a palavra aos nossos familiares. Não adianta você querer salvar alguém que está lá no Japão se você não se importa em levar a palavra ao seu familiar, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, a seu primo, sua tia. Precisamos dividir a palavra e trabalhar para salvar a nossa família. Reedificando famílias. Quando eu penso nesse tema, eu me lembro também um pouquinho de Josué. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. E Josué, quando eu penso na casa de Josué, eu penso numa casa de decisão. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Após a conquista de Canaã, meus irmãos, Josué, ele dividiu as terras para que o povo começasse a edificar as suas próprias casas. E depois de um tempo de luta, depois de um tempo de tanta destruição que eles viveram, chega um momento em que eles precisavam restaurar as suas famílias. Mas Josué ele percebeu uma coisa, que agora eles estavam estabelecidos, agora eles tinham um local para eles terem paz, mas Josué percebe que havia pecado no meio do povo. E aquele pecado fatalmente iria trazer nova destruição. Então Josué convoca aquele povo à obediência. É o que nos diz Josué 23, versículos 1 a 16. E ali Josué ele coloca uma grande questão diante do povo e o povo precisa tomar uma decisão. E a grande verdade é que muitas vezes as nossas famílias também precisam tomar uma decisão junto ao Senhor. Quantas e quantas famílias que estão indecisas se são ou não são servas de Deus. Um momento está servindo, um momento não está. Um momento está servindo, um momento não está. Um momento está servindo, um momento não está. Isso não é possível. Coração dobre é algo que Deus não aceita. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso. Aquele povo já haviam vencido muitos inimigos fora das famílias e agora eles não poderiam deixar que um inimigo entrasse em suas famílias, um inimigo espiritual, e os dizimasse. E aí Josué, ele levanta aquela fala que nos marca, não é? Que nós costumamos recitar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele pergunta para o seu povo: e vocês? A quem vocês servirão? Escolham hoje. É um desafio que Josué coloca diante daquele povo. E olha, eles tomam uma decisão e eles dizem: nós também serviremos ao Senhor. E assim como aquele povo disse a Josué isso, a nossa família, você e eu, os nossos familiares, precisamos declarar para o Senhor: olha, nós também, a exemplo do povo de Josué, a exemplo de Josué e sua família, nós também serviremos ao Senhor. Essa noite é uma noite de decisão.
Se talvez você está me ouvindo aí na sua casa e mesmo antes dessa quarentena você já estava frio, você sente que a sua família estava fria, distante do Senhor, distante do Evangelho, distante do reino do Senhor, tome uma decisão hoje, no meio dessa quarentena aí na sua casa. A igreja está na sua casa. Tome uma decisão de firmar um propósito com Deus, de caminhar com o Senhor. Quarto, reedificando famílias. Quando eu penso em edificação de famílias, de casas, eu me lembro de Obed-Edom. E Obed-Edom é a casa de adoração. Segundo Samuel, capítulo 6, versículos 11 a 12. Diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses. Preste atenção. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Amém. Tremendo isso, né? O povo de Deus lutou muito contra os inimigos ao redor, até que Davi ele conseguiu estabelecer o reino definitivamente em Israel. E eles passaram por muitas perseguições, até que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, você se lembra dela, claro, ela foi roubada pelos filisteus, mas Davi ele consegue resgatar a Arca da Aliança. Ele volta trazendo a Arca para Jerusalém. E isso simboliza, meus irmãos, que a presença de Deus estava voltando para o convívio do povo. Só que a arca ela ia sendo carregada rumo a Jerusalém e acontece um imprevisto. Você lembra que a arca ela começa a tombar. Ela estava sendo carregada em animais, de uma maneira como Deus não havia orientado para se carregar aquela arca, de um modo que Uzá, ele estende, Uzá é uma pessoa, ele estende a sua mão para tentar segurar a arca e ele morre instantaneamente, pois havia um decreto de Deus que nenhum ser humano deveria tocar na arca da aliança, pois ela era santíssima, ela era a presença física de Deus nesse mundo, um evento somente para aqueles dias. Isso não acontece hoje mais. Deus não se manifesta em objeto, em escultura de nenhum tipo hoje. Isso é algo, um evento para aqueles dias. E quando Uzá toca naquela arca, ele morre. E o povo fica muito triste. E o povo fica também com muito medo de Deus. E acabam deixando a arca no meio do caminho. E eles deixam a arca na casa de Obed-Edom. E diz a palavra no texto que nós lemos que a partir do momento que a arca entrou naquela casa, naquela família, a partir do momento que aquela arca esteve ali, a presença de Deus, Obed-Edom foi absurdamente abençoado. Tudo que Obed-Edom fazia dava certo. Tudo. Os seus negócios, a administração da sua casa, a sua vida, a sua saúde, tudo. Porque ele estava agora na presença de Deus. A sua família estava na presença de Deus. E quando Davi percebe isso, Davi vai até a casa de Obed-Edom, pega a arca e termina de levá-la para Jerusalém com toda a santidade que era devida à presença do Senhor. E nós sabemos que Jerusalém volta, as famílias de Jerusalém voltam a ser abençoadas pela presença de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, é que ao passo que eles levam aquela arca da casa de Obed-Edom até Jerusalém, eles vão em um ato contínuo e extremo de profunda adoração. Se você quer a presença de Deus de volta em sua casa, se você quer a presença de Deus forte em sua família, adore. Esse é o segredo para um retorno, para a reedificação da nossa família e um retorno da presença de Deus aos nossos lares. Quinto, quando eu penso em reedificar famílias, eu me lembro também de Ezequias. Capítulo 38, versículo 1 de Isaías. Uma casa em ordem. Não tem como falarmos de Ezequias e não pensarmos em uma casa, uma família sendo organizada. Isaías 38, versículo de número 1.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias, ele servia ao Senhor, mas ele ficou enfermo e ele recebeu a terrível profecia de que ele morreria. E o profeta Isaías transmitiu um recado divino para o rei Ezequias, anunciando que o rei deveria colocar antes da sua morte o seu lar em ordem, preparando-se para a sua morte. E como o rei ele deveria deixar as coisas organizadas, ele começa a orar. E a reação de Ezequias, antes de chamar os familiares até si, antes de chamar os seus conselheiros e seus súditos até si e comunicá-los então que ele recebeu uma palavra de Deus de que ele iria morrer, ele tão somente se volta à oração. Diz a palavra que ele se vira para uma parede e ele começa a orar e buscar a Deus. E foi através daquela oração que Deus ouviu o clamor de Ezequias e Deus mandou o profeta Isaías voltar até o rei Ezequias e dizer a ele: olha, tem uma boa nova para você. Lá no capítulo 20, 2 Reis 25 e 6, você vai ter uma segunda chance. Deus vai te curar, você vai viver mais. Porém, coloca a sua casa em ordem. Em meio à desordem desse mundo, muitas vezes nós queremos organizar as coisas do nosso jeito, mas a melhor forma de colocarmos tudo no seu devido lugar é através da oração. Ezequias começou a orar e Deus lhe deu uma segunda chance, mas ele precisava colocar a sua casa em ordem. E a oração ela deve vir antes de nós tomarmos qualquer tipo de decisão, porque quando nós oramos, Deus age e tudo fica em ordem. E tudo sucedeu bem para o rei Ezequias e para a sua casa. Reedificando famílias. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está pronto para edificar a sua família, para colocar a sua família de pé, para fazer a sua família uma família forte, uma família abençoada. E eu quero convidar você então nessa noite a lembrar da casa de Abraão e se espelhar na casa de Abraão, uma casa abençoada, aonde aquele homem fazia de tudo para abençoar os seus familiares. Eu te convido a lembrar de Noé, casa de salvação, um homem que trabalhou muito para a salvação da sua casa. Eu te convido a lembrar de Josué, casa de decisão, um homem que decidiu que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Decida isso também, você e sua família. Obed-Edom, casa de adoração. Lembre-se que não pode faltar adoração em sua casa. E por fim, a casa de Ezequias, uma casa em ordem. Se talvez você olha hoje para sua casa, para sua família e percebe que algo não está no devido lugar, que algo está bagunçado, organize sua casa, porque há tempo. E essa organização, ela vem por meio das orientações que você recebe de Deus, e as orientações você só consegue recebê-las por meio da oração. Relacionamento com Deus. Concluindo, esses foram os exemplos dos servos de Deus que lutaram, contra a destruição ao redor das suas casas, ao redor das suas famílias, e eles edificaram as suas famílias. Isso nos inspira. Isso nos inspira a lutarmos pela reedificação das nossas casas, dos nossos lares, que muitas vezes estão sendo bombardeados por todos os lados. A edificação da família é um trabalho contínuo, é uma luta contra o diabo, é uma luta contra o mundo, é uma luta contra as coisas más. Mas nós nunca podemos parar ou pensar que nós não vamos conseguir. Nós também não podemos nos iludir, achando que está tudo bem, que nós não devemos cuidar melhor das nossas famílias. Para manter a família edificada por Deus, é necessário buscarmos a bênção do Senhor, levar o evangelho de salvação para todos os nossos familiares, sermos decididos a favor de Deus, contra o mal, e cultuarmos a Deus em família e colocarmos tudo em ordem por meio da oração. E eu convido você a orar comigo nesse momento.
pedindo para que Deus esteja reedificando os nossos lares e as nossas famílias. Ouça esse louvor, esteja em oração e logo após esse louvor nós voltamos para as considerações finais e oração final. Tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
em ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh Deus, fica conosco, Senhor. Fica com as nossas famílias. As nossas famílias pertencem a ti, ó Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque essa palavra ela vem ao encontro do nosso coração. E nós podemos perceber então, ó Pai, que é desejo do Senhor edificar os nossos lares, edificar as nossas famílias. Nós queremos ver, ó Pai, as nossas famílias de pé, as nossas famílias servindo ao Senhor, as nossas famílias, ó Pai, saudáveis, protegidas, cuidadas e guardadas como verdadeiras servas do Senhor que são, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos pelas nossas famílias, nós agradecemos por aqueles que cuidam de nós e aqueles que o Senhor colocou em nossas mãos para que nós também possamos cuidar deles. Família é um projeto maravilhoso do Senhor. Família é algo que nasceu no coração do Senhor e foi compartilhado conosco. Muito obrigado por isso, ó Pai. Obrigado pelas nossas famílias. Nós louvamos o seu nome. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Mais uma semana de bênção. Seguimos ainda dentro da nossa quarentena que parece que não vai ter fim, não é? Como que nós estamos desejando voltar para as nossas igrejas, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, mas seguimos ainda em quarentena. Vamos nos encontrando diariamente aqui no nosso canal, no nosso Momento da Palavra, uma vez por semana, no nosso Momento Teológico. E o nosso Momento Teológico ele vai acontecer todas as segundas-feiras, né? Especialmente hoje. Ele aconteceu no domingo por causa do aniversário do dilúvio, né? O aniversário do dilúvio, que eu não posso deixar de dizer que coincide com o meu aniversário também. E vamos nos vendo então também na quarta-feira, no nosso culto de oração, e no domingo que vem, Escola Bíblica Dominical às 9 horas e no nosso culto às 19 horas. Que Deus te abençoe e que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do teu Santo Espírito seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Nós nos vemos já já no Momento da Palavra. Até lá!